biografia de Allan Kardec. Minhas senhoras, meus senhores, muitas pessoas que se interessam pelo espiritismo manifestam muitas vezes o pesar de não possuírem senão muito imperfeito conhecimento da biografia de Allan Kardec, e de não saberem onde encontrar, sobre aquele a quem chamamos mestre, as informações que desejariam conhecer. Pois é para honrar Allan Kardec e festejar a sua memória que nos achamos hoje reunidos, e um mesmo sentimento de veneração e de reconhecimento faz vibrar todos os corações. Em respeito ao fundador da filosofia espírita, permite-me, no intuito de tentar corresponder a tão legítimo desejo, que vos entretenha alguns momentos com esse mestre amado, cujos trabalhos são universalmente conhecidos e apreciados, e cuja vida íntima e laboriosa existência são apenas conjeturadas. Se fácil foi a todos os investigadores conscienciosos inteirarem-se do alto valor e do grande alcance da obra de Allan Kardec pela leitura atenta das suas produções, bem poucos puderam, pela ausência até hoje de elementos para isso, penetrar na vida do homem íntimo e segui-lo passo a passo no desempenho da sua tarefa, tão grande, tão gloriosa e tão bem preenchida. Não somente a biografia de Allan Kardec é pouco conhecida, senão que ainda está por ser escrita. A inveja e o ciúme semearam sobre ela os mais evidentes erros, as mais grosseiras e as mais impudentes calúnias. Vou, portanto, esforçar-me por mostrar-vos, com luz mais verdadeira, o grande iniciador de quem nos desvanecemos de ser discípulos. Todos sabeis que a nossa cidade se pode honrar, a justo título, de ter visto nascer entre seus muros esse pensador tão arrojado quão metódico, esse filósofo sábio, clarividente e profundo, esse trabalhador obstinado cujo labor sacudiu o edifício religioso do velho mundo e preparou os novos fundamentos que deveriam servir de base à evolução e à renovação da nossa sociedade caduca, impelindo-a para um ideal mais são, mais elevado, para um adiantamento intelectual e moral seguros. Foi, com efeito, em Lyon, que, a 3 de outubro de 1804, nasceu de antiga família lionesa, com o nome de Rivail, aquele que devia mais tarde ilustrar o nome de Allan Kardec e conquistar para ele tantos títulos à nossa profunda simpatia, ao nosso filial reconhecimento. Eis aqui a esse respeito um documento positivo e oficial. Aos 12 do vindemiário do ano 13, auto do nascimento de Denisard Hippolyte Léon Rivail, nascido ontem às 7 horas da noite, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado, juiz, e Jeanne Duhamel, sua esposa, residentes em Lyon, Rua Sala, N76. O sexo da criança foi reconhecido como masculino. Testemunhas maiores: Cyriaque Frederic Dittmar, diretor do estabelecimento das águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Starge, mesma Rua Sala, a requisição do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique, N78. Feita a leitura, as testemunhas assinaram, assim como o maire da região do Sul, o presidente do tribunal. Assinado Mathieu. O futuro fundador do Espiritismo recebeu desde o berço um nome querido e respeitado e todo um passado de virtudes, de honra, de probidade. Grande número dos seus antepassados se tinham distinguido na advocacia e na magistratura, por seu talento, saber e escrupulosa probidade. Parecia que o jovem Rivail devia sonhar, também ele, com os louros e as glórias da sua família. Assim, porém, não foi, porque, desde o começo da sua juventude, ele se sentiu atraído para as ciências e para a filosofia. Rivail Denisard fez em Lyon os seus primeiros estudos e completou em seguida a sua bagagem escolar,
em Yverdon, Suíça, com o célebre professor Pestalozzi, de quem cedo se tornou um dos mais eminentes discípulos, colaborador inteligente e dedicado. Aplicou-se, de todo o coração, à propaganda do sistema de educação que exerceu tão grande influência sobre a reforma dos estudos na França e na Alemanha. Muitíssimas vezes, quando Pestalozzi era chamado pelos governos, um pouco de todos os lados, para fundar institutos semelhantes ao de Yverdon, confiava a Denisard Rivail o encargo de o substituir na direção da sua escola. O discípulo tornado mestre tinha, além de tudo, com os mais legítimos direitos, a capacidade requerida para dar boa conta da tarefa que lhe era confiada. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. Linguista insigne, conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia também o holandês, e podia facilmente exprimir-se nesta língua. Denisard Rivail era um alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial na intimidade, bom e obsequioso. Tendo a conscrição incluído para o serviço militar, ele obteve isenção e, 2 anos depois, veio fundar em Paris, a rua de Sivres, N35, um estabelecimento semelhante ao de Yverdon. Para essa empresa se associara a um dos seus tios, irmão de sua mãe, o qual era seu sócio capitalista. No mundo das letras e do ensino, que frequentava em Paris, Denisard Rivail encontrou a Zarta Amélie Baudet, professora com diploma de uma classe pequena, mas bem proporcionada, gentil e graciosa, rica por seus pais e filha única, inteligente e viva. Ela soube por seu sorriso e predicados fazer-se notar pelo Sr. Rivail, em quem adivinhou, sob a franca e comunicativa alegria do homem amável, o pensador sábio e profundo, que aliava grande dignidade à mais esmerada urbanidade. O registro civil nos informa que Amélie Gabrielle Baudet, filha de Julien Louis Baudet, proprietário e antigo tabelião, e de Julie Louise Seigneat de Lacombe, nasceu em Thiais, Sena, aos 2 do primário do ano 4, 23 de novembro de 1795. A Zarta Amélie Baudet tinha, pois, mais 9 anos que o Sr. Rivail, mas na aparência dir-se-ia ter menos 10 que ele, quando, em 6 de fevereiro de 1832, se firmou em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, diretor do Instituto Técnico à Rua de Sivres, método de Pestalozzi, filho de Jean-Baptiste Antoine e senhora Jeanne Duhamel, residentes em Château-du-Loir, com Amélie Gabrielle Baudet, filha de Julien Louise e senhora Julie Louise Seigneat de Lacombe, residentes em Paris, Rua de Sivres, N35. O sócio do Sr. Rivail tinha a paixão do jogo. Arruinou o sobrinho, perdendo grossas somas em Spa e em Aix-la-Chapelle. O Sr. Rivail requereu a liquidação do instituto, de cuja partilha couberam 45.000 francos a cada um deles. Essa soma foi colocada pelo Sr. Isra Rivail em casa de um dos seus amigos íntimos, negociante, que fez maus negócios e cuja falência nada deixou aos credores. Longe de desanimar com esse duplo revés, o Sr. Isra Rivail lançaram-se corajosamente ao trabalho. Ele encontrou e pôde encarregar-se da contabilidade de 3 casas, que lhe produziam cerca de 7.000 francos por ano. E, terminado o seu dia, esse trabalhador infatigável escrevia à noite, ao serão, gramáticas, aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores. Traduzia obras inglesas e alemãs e preparava todos os cursos de Levi Alvarez,
frequentados por discípulos de ambos os sexos do Faubourg Saint-Germain. Organizou também em sua casa, a Rua de Sivres, cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada, de 1835 a 1840, e que eram muito frequentados. Membro de várias sociedades sábias, notadamente da Academia Real d'Arras, foi premiado, por concurso, em 1831, pela apresentação da sua notável memória. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Dentre as suas numerosas obras convém citar, por ordem cronológica, Plano apresentado para o melhoramento da instrução pública, em 1828. Em 1829, segundo o método de Pestalozzi, ele publicou, para uso das mães de família e dos professores, o curso prático e teórico de aritmética. Em 1831 fez aparecer a gramática francesa clássica. Em 1846, o Manual dos Exames para obtenção dos diplomas de capacidade, soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria. Em 1848 foi publicado o Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Finalmente, em 1849, encontramos o Sr. Rivail professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Em uma obra muito apreciada resume seus cursos, e depois publica Ditados Normais dos Exames na Municipalidade e na Sorbonne. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França, e vendendo-se abundantemente, pôde o Sr. Rivail conseguir, graças a elas e ao seu assíduo trabalho, uma modesta abastança. Como se pode julgar por esta muito rápida exposição, o Sr. Rivail estava admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar. Seu nome era conhecido e respeitado, seus trabalhos justamente apreciados, muito antes que ele imortalizasse o nome de Allan Kardec. Prosseguindo em sua carreira pedagógica, o Sr. Rivail poderia viver feliz, honrado e tranquilo, estando a sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços, mas a sua missão o chamava a uma tarefa mais onerosa, a uma obra maior, e, como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar, ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada. Seus pendores, suas aspirações, tê-lo-iam impelido para o misticismo, mas a educação, o juízo reto, a observação metódica, conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrazoados e das negações não justificadas. Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes, a princípio do Sr. Fortier, magnetizador, com o qual mantinha relações, em razão dos seus estudos sobre o magnetismo. O Sr. Fortier lhe disse um dia: "Eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar." Interroga-se, e ela responde. "Isso", replicou o Sr. Rivail, "é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono." Tal era a princípio o estado de espírito do Sr. Rivail, tal o encontraremos muitas vezes, não negando coisa alguma por parti pris, mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer.
tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além. Até agora, não vos falei senão do Sr. Rivail, professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador. Então o nome de Rivail se obumbra, para ceder o lugar ao de Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo, que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações idolatram. Eis aqui como Allan Kardec nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação. Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, às leis da natureza e que minha razão repelia. Nada tinha ainda visto nem observado. As experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia, de uma mesa falante, não me entrava ainda no cérebro. No ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica. Eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos, e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas. Você um dia será dos nossos, disse-me ele. Não digo que não, respondi-lhe eu. Veremos isso mais tarde. Daí a algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive, em casa da sonâmbula Zra. Roger, com o Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patcher e a Zra. Plaine-Maison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas noutro tom. O Sr. Patcher era funcionário público, de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão, e, quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam em casa das Ra. Plaine-Maison, Rua Grange Batelier, N18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para a terça-feira 5 de maio, às 8 horas da noite. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Entrevi, sob essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar. A ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer. Em um dos serões das Ra. Plaine-Maison, fiz conhecimento com a família Baldin, que morava então à rua Rochechouart. O Sr. Baldin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo. Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então o tinha feito, o método da experimentação.
Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, desde o princípio, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro, a solução do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Preciso, portanto, se fazia agir com circunspeção, e não levianamente. Ser positivista, e não idealista, para me não deixar arrastar pelas ilusões. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. Que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo, observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa e nenhum deles podendo, individualmente, ensinar-nos tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto, com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como o teria feito com os homens. Eles foram, para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações, e não reveladores predestinados. A estas informações, colhidas nas obras póstumas de Allan Kardec, convém acrescentar que a princípio o Sr. Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar, o que talvez tivesse feito se não fossem as instantes solicitações dos Srs. Carlotti, René Taillandier, membro da Academia das Ciências, Tiedemann Mantse, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, que acompanhavam havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas, que não conseguiam pôr em ordem. Conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail, esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, os arranjasse. Este trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações. E o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente, em razão de outros trabalhos. Uma noite, seu espírito protetor, Z. deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas Galhas. Ele se chamava
Então, Allan Kardec, como a amizade que lhe havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado, e que facilmente levaria a termo. O Sr. Rivail, pois, lançou-se à obra. Tomou os cadernos, anotou-os com cuidado. Após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão. Assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar, e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Até então, diz ele próprio, as sessões em casa do Sr. Baldinho não tinham nenhum fim determinado. Propus-me, aí, fazer resolver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento as reuniões tiveram caráter muito diferente, e, entre os assistentes, encontravam-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho. Se me acontecia faltar, ficavam as sessões como que tolhidas, tendo as questões fúteis perdido o atrativo para o maior número. A princípio eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de o publicar, para a instrução de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Em 1856, o Sr. Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam à Rua Tiquetone, em casa do Sr. Roustan, com Mlé Japet, sonâmbula, que obtinha como médium comunicações muito interessantes, com o auxílio da cesta aguçada. Fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado, a princípio, nas sessões ordinárias, mas a pedido dos espíritos, e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares. Não me contentei com essa verificação, diz ainda Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia a ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857. Esse livro era em formato grande, em 2 colunas, uma para as perguntas e outra, em frente, para as respostas. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858 sob a forma atual em 12, revista, correta e consideravelmente aumentada.
No dia 25 de março de 1856 estava Allan Kardec em seu gabinete de trabalho, em via de compulsar as comunicações e preparar o Livro dos Espíritos, quando ouviu ressoarem pancadas repetidas no tabique. Procurou, sem descobrir, a causa disso, e em seguida tornou a pôr mãos à obra. Sua mulher, entrando cerca das 10 horas, ouviu os mesmos ruídos. Procuraram, mas sem resultado, de onde podiam eles provir. Moravam, então, à Rua dos Mártires, N8, no segundo andar, ao fundo. No dia seguinte, sendo dia de sessões em casa do Sr. Baldin, escreve Allan Kardec, contei o fato e pedi a explicação dele. Pergunta: ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Pergunta: com que fim vinha ele bater assim? Resposta: queria comunicar-se contigo. Pergunta: podereis dizer-me o que queria ele? Resposta: podes perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? Resposta: para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui, à tua disposição. Pergunta: ontem, quando batíeis, enquanto eu trabalhava, tinhais alguma coisa de particular a dizer-me? Resposta: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e eu queria fazer-te parar. Nota: o que eu escrevia era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Pergunta: a vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia, ou sobre o conjunto do trabalho? Resposta: sobre o capítulo de ontem. Faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite. Reconhecer-lhe-ás os erros e os corrigirás. Pergunta: eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Resposta: está melhor, mas não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Pergunta: rasguei o que tinha feito ontem. Resposta: não importa. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. Pergunta: o nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro? Resposta: talvez, ou, pelo menos, é um guia que te há de auxiliar e proteger. Pergunta: posso evocar-vos em minha casa? Resposta: sim, para que eu te assista pelo pensamento. Mas, quanto a respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Pergunta: podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Resposta: sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Pergunta: animastes alguma personagem conhecida na Terra? Resposta: disse-te que para ti eu era a verdade, o que da tua parte devia importar discrição. Não saberás mais que isto. De volta à casa, Allan Kardec apressou-se a reler o que escrevera e pôde verificar o grave erro que com efeito havia cometido. A dilação de um mês, fixada para cada comunicação do Espírito Verdade, raramente foi observada. Ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de um ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médium algum e, cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer e imprevista, que a isso se vinha opor. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do Sr. Rostand, pela médium Mlle Japet, que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar.
Esse aviso, a princípio muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856, por intermédio de Mlle. Aline C. Médium. A 6 de maio de 1857, Azra Cardone, pela inspeção das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as duas comunicações precedentes, que ela ignorava. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do Sr. Deal, sendo intermediário o Sr. Crozet, médium, essa missão foi novamente confirmada em uma comunicação espontânea, obtida na ausência de Allan Kardec. Assim, também, se deu a respeito do seu pseudônimo. Numerosas comunicações, procedentes dos mais diversos pontos, vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito. Urgido pelos acontecimentos e pelos documentos que tinha em seu poder, Allan Kardec formara, em razão do êxito de O Livro dos Espíritos, o projeto de criar um jornal espírita. Havia se dirigido ao Sr. Tiedemann, para solicitar-lhe o concurso pecuniário, mas este não estava resolvido a tomar parte nessa empresa. Allan Kardec perguntou aos seus guias, no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio das Arta e do Faux, o que deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e que não se inquietasse com o resto. Apressei-me em redigir o primeiro número, diz Allan Kardec, e o fiz aparecer no dia 1 de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Filo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1 de janeiro, os números se sucederam sem interrupção, e, como o previra o Espírito, esse jornal se me tornou em poderoso auxiliar. Reconheci, mais tarde, que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade e poderia embaraçar-me a marcha. Só, eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que, como trabalho, fosse a minha tarefa. E essa tarefa devia ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra obstáculos, emboscadas, perigos de toda sorte. À medida, porém, que a lide se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava, também, à altura dos acontecimentos, que nunca o surpreenderam. E durante 11 anos, nessa revista espírita, que acabamos de ver como começou tão modestamente, ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados, como ele mesmo relata e como lhe fora anunciado ao ser-lhe revelada a sua missão. Essa comunicação e as reflexões de que as anotou Allan Kardec nos mostram, sob um prisma pouco lisonjeiro, a situação naquela época, mas fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e o seu mérito em ter sabido triunfar. Médium, Mlle. Aline C. 12 de junho de 1856. Pergunta: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Resposta: não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda.
Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso, também, ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação, e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade Nota, é Allan Kardec que assim se exprime. Escrevo esta nota no dia 1 de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em quem depositara confiança, e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor, e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na ausência. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez, sucumbi. Sob o excesso do trabalho, tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso, e tudo se verificou. Quando se conhecem todas essas lutas, todas as torpezas de que Allan Kardec foi alvo, quanto ele se engrandece aos nossos olhos e como o seu brilhante triunfo adquire mérito e esplendor. Que se tornaram esses invejosos, esses pigmeus que procuravam obstruir-lhe o caminho. Na maior parte são desconhecidos os seus nomes, ou nenhuma recordação despertam mais. O esquecimento os retomou e sepultou para sempre em suas sombras, ao passo que o de Allan Kardec, o intrépido lutador, o pioneiro ousado, passará à posteridade com a sua auréola de glória tão legitimamente adquirida. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada a 1 de abril de 1858. Até então, as reuniões se realizavam em casa de Allan Kardec, a Rua dos Mártires, com Mlé e do Faux como principal médium. O seu salão poderia conter de 15 a 20 pessoas. Cedo, aí reuniu ele mais de 30. Tornando-se, então, esse local muito acanhado e não querendo onerar Allan Kardec com todos os encargos,
Alguns dos assistentes se propuseram formar uma sociedade espírita e alugar um outro local em que se efetuassem as reuniões. Era preciso, porém, para se poderem reunir, obter o reconhecimento e a autorização da polícia. O Sr. do Faux, que conhecia pessoalmente o prefeito de polícia de então, encarregou-se de dar os passos para esse fim, e, graças ao ministro do Interior, o general X, que era favorável às novas ideias, a autorização foi obtida em 15 dias, quando pelo processo ordinário teria exigido meses, sem grande probabilidade de êxito. A sociedade foi, então, regularmente constituída e reunia-se todas as terças-feiras, no local que fora alugado no Palais Royal, Galeria Valois. Aí ficou durante um ano, de 1 de abril de 1858 a 1 de abril de 1859. Não podendo lá permanecer por mais tempo, reunia-se todas as sextas-feiras em um dos salões do restaurante do X, no Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1 de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou em sede própria, a Rua e Passagem Saint-Anne, N59. Depois de haver dado conta das condições em que se formou a sociedade e da tarefa que teve a desempenhar, Allan Kardec assim se exprime, Revista Espírita, julho de 1859. Dei em minhas funções, que posso dizer laboriosas, toda a exatidão e todo o devotamento de que fui capaz. Do ponto de vista administrativo, esforcei-me por manter nas sessões uma ordem rigorosa e lhes dar um caráter de gravidade, sem o qual o prestígio de assembleia séria logo teria desaparecido. Agora que a minha tarefa está terminada e que o impulso foi dado, devo comunicar-vos a resolução que tomei, de futuramente renunciar a qualquer tipo de função na sociedade, mesmo a de diretor de estudos. Não ambiciono senão um título, o de simples membro titular, com o qual me sentirei sempre honrado e feliz. O motivo de minha determinação está na multiplicidade de meus trabalhos, que aumentam diariamente pela extensão de minhas relações, considerando-se que, além daqueles que conheceis, preparo outros mais consideráveis, que exigem longos e laboriosos estudos e por certo não absorverão menos de 10 anos. Ora, os trabalhos da sociedade não deixam de tomar muito tempo, tanto na preparação quanto na coordenação e na redação final. Além disso, reclamam uma assiduidade por vezes prejudicial às minhas ocupações pessoais e tornam indispensável a iniciativa quase exclusiva que me conferistes. É por essa razão, senhores, que tantas vezes tive de tomar a palavra, lamentando que os membros eminentemente esclarecidos que possuímos nos privassem de suas luzes. Há muito eu desejava demitir-me das minhas funções. Deixei isso bastante claro em diversas circunstâncias, seja aqui, seja em particular, a vários de meus colegas, notadamente ao Sr. Ledoyen. Tê-lo-ia feito mais cedo, sem receio de trazer perturbação à sociedade, retirando-me ao meio do ano, mas poderia parecer uma defecção, além do que me veria obrigado a dar satisfação aos nossos adversários. Tive, pois, de cumprir a minha tarefa até o fim. Hoje, porém, que tais motivos não mais subsistem, apresso-me em vos dar parte da minha resolução, a fim de não entravar a escolha que fareis. É justo que cada um participe dos encargos e das honras. Apressemo-nos a acrescentar que essa demissão não foi aceita e que Allan Kardec foi reeleito por unanimidade, menos um voto e uma cédula em branco. Diante desse testemunho de simpatia, ele se submeteu e se conservou em suas funções.
Em setembro de 1860, Allan Kardec fez uma viagem de propaganda à nossa região, e eis aqui como a ela fez referência na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, USR. Allan Kardec dá conta do resultado da viagem que acaba de fazer, no interesse do Espiritismo, e felicita-se pela cordialidade do acolhimento que por toda parte encontrou, especialmente em Sens, Mâcon, Lyon e Saint-Étienne. Observou, em todo lugar em que se demorou, os progressos consideráveis da doutrina. Mas o que sobretudo é digno de nota, é que em parte alguma viu que dela se fizesse um divertimento, mas que, ao contrário, dela se ocupam de modo sério, e que por toda parte lhe compreendem o alcance e as consequências futuras. Há, sem dúvida, muitos adversários, sendo os mais encarniçados os inimigos interessados, mas os motejadores diminuem sensivelmente. Vendo que os seus sarcasmos não colocam do seu lado os gracejadores, e que auxiliam mais do que impedem o progresso das novas crenças, começam a compreender que nada ganham com isso e que consomem o seu espírito em pura perda, e assim se calam. Uma frase muito característica parece ser em toda parte a ordem do dia, e é esta: o Espiritismo está no ar. Só por si desenha ela o estado das coisas. Mas é sobretudo em Lyon que são mais notáveis os resultados. Os espíritas são, aí, numerosos em todas as classes, e na classe operária contam-se por centenas. A doutrina espírita tem exercido sobre os operários a mais salutar influência, sobre o ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do Espiritismo marcha com a mais animadora celeridade. No decurso dessa viagem, Allan Kardec pronunciou um discurso magistral, no banquete realizado a 19 de setembro de 1860, do qual eis aqui algumas passagens, próprias a nos interessar, a nós que aspiramos a substituir dignamente esses trabalhadores da primeira hora. A primeira coisa que me impressionou foi o número de adeptos. Eu sabia perfeitamente que Lyon os contava em grande escala, mas estava longe de imaginar que o número fosse tão considerável, porque é por centenas que eles se contam, e, em pouco tempo, eu o espero, já se não poderão contar mais. Se, porém, Lyon se distingue pelo número, não o faz menos pela qualidade, o que ainda vale mais. Por toda parte não encontrei senão espíritas sinceros, compreendendo a doutrina sob seu verdadeiro ponto de vista. Há, meus senhores, 3 categorias de adeptos. Uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O Espiritismo é simplesmente para eles uma série de fatos mais ou menos interessantes. Os segundos veem outra coisa nele além dos fatos, compreendem o seu alcance filosófico, admiram a moral que deles decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima, e nada mais. Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral. Praticam-na e aceitam-lhe as consequências. Bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes, para marchar na senda do progresso que lhes traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou, melhor, os espíritas cristãos. Pois bem, meus senhores, eu vô-lo digo com satisfação. Ainda não encontrei, aí, nenhum adepto da primeira categoria.
Em parte alguma vi que se ocupassem do espiritismo por mera curiosidade, com frívolos intuitos. Por toda parte o fim é grave, as intenções são sérias. E, a crer no que me dizem, há muitos da terceira categoria. Honra, pois, aos espíritas lioneses, por terem, assim, entrado largamente nessa senda progressista, sem a qual o espiritismo não teria objetivo. Este exemplo não será perdido, terá suas consequências, e não é sem razão, eu o vejo, que os espíritos me responderam no outro dia, por um dos vossos médiuns mais dedicados, posto que dos mais obscuros, quando eu lhes exprimia a minha surpresa. Por que te admiras disso? León foi a cidade dos mártires. A fé aí é vivaz. Ela fornecerá apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, León será o coração. Essa opinião de Allan Kardec, sobre os espíritas lioneses de sua época, é para nós uma grande honra, mas deve ser também uma regra de conduta. Devemos esforçar-nos por merecer esses elogios, aprofundando por nossa vez as lições do Mestre e, sobretudo, conformando com elas o nosso proceder. Noblesse oblige, diz um adágio. Saibamo-nos recordar sempre disso e conservar alto e firme o estandarte do Espiritismo. Allan Kardec, porém, não se contentava em atirar flores sobre nossos companheiros. Dava-lhes, sobretudo, sábios conselhos, sobre os quais, por nossa vez, deveremos meditar. Vindo dos espíritos o ensino, os diferentes grupos, tanto como os indivíduos, se acham sob a influência de certos espíritos que presidem aos seus trabalhos, ou os dirigem moralmente. Se esses espíritos não se acham de acordo, a questão está em saber qual é o que merece maior confiança. Será, evidentemente, aquele cuja teoria não pode provocar nenhuma objeção séria, em uma palavra, aquele que, em todos os pontos, dá maior número de provas de superioridade. Se tudo nesse ensino é bom, racional, pouco importa o nome que toma o espírito. E a esse respeito a questão de identidade é inteiramente secundária. Se, sob um nome respeitável, o ensino peca pelas qualidades essenciais, podeis imediatamente concluir que é um nome apócrifo e que é um espírito impostor ou galhofeiro. Regra geral: o nome nunca é uma garantia. A única, a verdadeira garantia de superioridade é o pensamento e a maneira por que é ele expresso. Os espíritos enganadores tudo podem imitar, tudo, exceto o verdadeiro saber e o verdadeiro sentimento. Acontece muitas vezes que, para fazer adotar certas utopias, alguns espíritos fazem alarde de um falso saber e pensam impô-las, escolhendo no arsenal das palavras técnicas tudo o que pode fascinar aquele que é facilmente crédulo. Eles têm, ainda, um meio mais certo: é afetar as exterioridades da virtude. Com o auxílio das grandes palavras, caridade, fraternidade, humildade, esperam fazer passar os mais grosseiros absurdos, e é o que acontece muitas vezes, quando se não está precavido. É preciso, pois, evitar o deixar-se seduzir pelas aparências, tanto da parte dos espíritos, quanto da dos homens. Ora, eu o confesso, aí está uma das maiores dificuldades, mas nunca se disse que o espiritismo fosse uma ciência fácil. Tem seus escolhos que se não podem evitar senão pela experiência. Para escapar à cilada, é preciso, antes de tudo, fugir ao entusiasmo que cega, ao orgulho que leva certos médiuns a acreditarem-se os únicos intérpretes da verdade. É preciso que tudo seja friamente examinado, maduramente pesado, confrontado, e, se desconfiamos do próprio julgamento, o que é muitas vezes mais prudente, é preciso recorrer a outras pessoas, segundo o provérbio, que 4 olhos veem melhor do que 2.
Só um falso amor próprio ou uma obsessão podem fazer persistir em uma ideia notoriamente falsa e que o bom senso de cada um repele. Eis os conselhos tão sábios e tão práticos dados por aqueles que quiseram fazer passar por um entusiasta, um místico, um alucinado. E essa regra de conduta, estabelecida no começo, ainda não foi invalidada, nem pela observação, nem pelos acontecimentos. É sempre a vereda mais segura, mais prudente, a única a seguir por aqueles que se querem ocupar do espiritismo. Allan Kardec trabalhava, então, em O Livro dos Médiuns, que apareceu na primeira quinzena de janeiro de 1861, editado pelos SRS. Didier Cia. Livreiros Editores. O mestre expõe a sua razão de ser nos seguintes termos, na Revista Espírita. Fruto de longa experiência e de laboriosos estudos, nesse trabalho procuramos esclarecer todas as questões que se ligam à prática das manifestações. De acordo com os espíritos, contém a explicação teórica dos diversos fenômenos, bem como das condições em que os mesmos se podem reproduzir. Não obstante, sobretudo a matéria relativa ao desenvolvimento e ao exercício da mediunidade mereceu de nossa parte uma atenção toda especial. O espiritismo experimental é cercado de muito mais dificuldades do que geralmente se pensa, e os escolhos aí encontrados são numerosos. É isso que ocasiona tantas decepções aos que dele se ocupam, sem a experiência e os conhecimentos necessários. Nosso objetivo foi o de prevenir contra esses escolhos, que nem sempre deixam de apresentar inconvenientes para quem se aventure sem prudência por esse novo terreno. Não podíamos negligenciar um ponto tão capital, e o tratamos com cuidado que a sua importância reclama. O Livro dos Médiuns é, ainda, o vade-mecum de quantos se querem entregar com proveito à prática do espiritismo experimental. Nada apareceu de melhor nem de mais completo nessa ordem de ideias. É ainda o mais seguro guia de que nos podemos servir para explorar, sem perigo, o terreno da mediunidade. No ano de 1861, Allan Kardec fez uma nova viagem espírita a Sens, Mâcon e Lyon, e verificou que em nossa cidade o espiritismo atingira a maioridade. Com efeito, não é mais por centenas, diz ele, que aí se contam os espíritas, como há um ano. É por milhares, ou, para melhor dizer, já se não contam, e pode-se calcular que, seguindo a mesma progressão, dentro de um ano ou dois eles serão mais de 30.000. O espiritismo, aí, tem feito adeptos em todas as classes, mas é sobretudo na classe operária que se tem propagado com maior rapidez, e isso não é de admirar. Sendo essa classe a que mais sofre, volta-se para o lado que lhe oferece maior consolação. Se aqueles que clamam contra o espiritismo lhe oferecessem outro tanto, essa classe se voltaria para eles. Mas, ao contrário, querem tirar-lhe exatamente aquilo que a ajuda a carregar o seu fardo de miséria. E isto tem sido o meio mais seguro de perderem as suas simpatias e fazê-la engrossar as nossas fileiras. O que vimos com os nossos próprios olhos é de tal modo característico e encerra ensino tão grande, que acreditamos dever consagrar aos operários a maior parte do nosso relatório. No ano passado, só havia um único centro de reunião, o dos Broteux, dirigido por Dijoux, chefe de oficina, e sua mulher. Depois, formaram-se outros em diferentes pontos da cidade. Em Guillotière, em Perrache, em Croix-Rousse, em Vaise, em Saint-Just, etc. Sem contar grande número de reuniões particulares. Então, havia apenas 2 ou 3 médiuns neófitos. Hoje os há em todos os grupos e muitos são de primeira ordem.
Em um só grupo vimos 5 escreverem simultaneamente. Vimos, igualmente, um rapaz muito bom médium vidente, no qual pudemos verificar essa faculdade desenvolvida no mais alto grau. Sem dúvida, muito é para desejar que se multipliquem os adeptos, mas o que mais vale ainda do que o número é a qualidade. Pois bem, declaramo-lo bem alto. Não vimos, em parte alguma, reuniões espíritas mais edificantes do que as dos operários lioneses, quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção que prestam às instruções dos seus guias espirituais. Há homens, velhos, senhoras, jovens, crianças mesmo, cuja atitude respeitosa contrasta com a sua idade. Jamais uma única criança perturbou por instantes o silêncio das nossas reuniões, muitas vezes longas. Pareciam quase tão ávidas quanto seus pais, em recolher as nossas palavras. Isto, porém, não é tudo. O número das metamorfoses morais é, entre os operários, quase tão grande quanto o dos adeptos. Hábitos viciosos reformados, paixões acalmadas, ódios apaziguados, lares tornados tranquilos, em uma palavra, as mais legítimas virtudes cristãs desenvolvidas, e isso pela confiança, de agora em diante inabalável, que lhes dão as comunicações espíritas, no futuro em que não acreditavam. É uma felicidade para eles assistirem a essas instruções, de que saem reconfortados contra a adversidade. Muitos chegam a galgar mais de 1 légua, sob qualquer tempo, inverno ou verão, tudo arrostando para não faltarem a uma sessão. É que neles não há a fé vulgar, mas a baseada sobre uma convicção profunda, raciocinada, e não cega. Por ocasião dessa viagem, um banquete novamente reuniu sob a presidência de Allan Kardec os membros da grande família espírita lionesa. No dia 19 de setembro de 1860 os convivas eram apenas uns 30. A 19 de setembro de 1861 o número era de 160, representando os diferentes grupos, que se consideram todos como membros de uma grande família, entre os quais não existe sombra de ciúme e de rivalidade, o que, diz o mestre, temos, de passagem, grande satisfação em registrar. A maioria dos assistentes era composta de operários e toda a gente notou a perfeita ordem que não cessou de reinar um só instante. É que os verdadeiros espíritas põem sua satisfação nas alegrias do coração, e não nos prazeres ruidosos. A 14 de outubro do mesmo ano encontramos Allan Kardec em Bordeaux, onde, como em todas as cidades por que passava, semeava a boa nova e fazia germinar a fé no futuro. Além das viagens e dos trabalhos de Allan Kardec, esse ano de 1861 permanecerá memorável nos anais do Espiritismo por um fato de tal modo monstruoso que quase parece incrível. Refiro-me ao auto de fé levado a efeito em Barcelona, e em que foram queimadas pela fogueira dos inquisidores 300 obras espíritas. O Sr. Maurício Lachatre estava nessa época estabelecido como livreiro, em Barcelona, em relações e em comunhão de ideias com Allan Kardec. Assim, pediu a este que lhe enviasse certo número de obras espíritas, para as expor à venda e fazer propaganda da nova filosofia. Essas obras, em número de 300 aproximadamente, foram expedidas nas condições ordinárias, com uma declaração em ordem do conteúdo das caixas. A sua chegada à Espanha, foram os direitos da alfândega cobrados ao destinatário e arrecadados pelos agentes do governo espanhol, mas a entrega das caixas não se fez. O bispo de Barcelona, tendo julgado esses livros perniciosos à fé católica, fez confiscar a expedição pelo Santo Ofício. Uma vez que não queriam entregar essas obras ao destinatário,
Allan Kardec reclamou a sua devolução, mas a sua reclamação foi de nulo efeito, e o bispo de Barcelona, erigindo-se em policiador da França, fundamentou a sua recusa com a seguinte resposta: a Igreja Católica é universal, e sendo esses livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles passem a perverter a moral e a religião de outros países. E não somente esses livros não foram restituídos, mas também os direitos aduaneiros ficaram em poder do fisco espanhol. Allan Kardec poderia promover uma ação diplomática e obrigar o governo espanhol a efetuar o retorno das obras. Os espíritos, porém, o dissuadiram disso, dizendo que era preferível para a propaganda do espiritismo deixar essa ignomínia seguir o seu curso. Renovando os fastos e as fogueiras da Idade Média, o bispo de Barcelona fez queimar em praça pública, pela mão do carrasco, as obras incriminadas. Eis aqui, a título de documento histórico, o processo verbal dessa infâmia clerical. Aos 9 dias de outubro de 1861, às 10h30 min da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no lugar em que são executados os criminosos condenados à pena última, por ordem do bispo desta cidade foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o espiritismo, a saber, a Revista Espírita, diretor Allan Kardec. A Revista Espiritualista, diretor Pierre Art. O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, pelo mesmo. O que é o Espiritismo, pelo mesmo. Fragmento de sonata, ditado pelo Espírito Mozart. Carta de um católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Grande. A História de Joana d'Arc, por ela mesma ditada a mulher. Hermance du Faux. A realidade dos espíritos demonstrada pela escrita direta, pelo barão de Gudenstub. Assistiram ao auto de fé. Um padre revestido de hábitos sacerdotais, trazendo em uma das mãos a cruz e, na outra, uma tocha. Um tabelião encarregado de redigir o processo verbal do auto de fé. O escrevente do tabelião. Um empregado superior da administração das alfândegas. 3 mozos 9 da alfândega, encarregados de alimentar o fogo. Um agente da alfândega, representando o proprietário das obras condenadas pelo bispo. Uma multidão incalculável aglomerava-se nos passeios e cobria a esplanada em que ardia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes e brochuras espíritas, o padre e os seus ajudantes se retiraram cobertos pelos apupos e as maldições dos numerosos assistentes, que gritavam: "Abaixo a Inquisição!" Em seguida muitas pessoas se acercaram da fogueira e apanharam cinzas. Seria diminuir o horror de tais atos, acompanhá-los com a narrativa dos comentários. Constatemos somente que ao clarão dessa fogueira o espiritismo tomou um incremento inesperado em toda a Espanha e, como o haviam os espíritos previsto, conquistou, aí, um número incalculável de adeptos. Só podemos, pois, como o fez Allan Kardec, alegrar-nos com o grande reclamo que esse ato odioso operou em favor do espiritismo. A propósito, porém, da propaganda que nós mesmos devemos fazer da nossa filosofia, nunca deveremos esquecer estes conselhos do Mestre, Revista Espírita, dezembro de 1863. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta. Que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas, e nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Por este motivo não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas, para converter as nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas:
Acolhei prontamente os homens de boa vontade. Dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la. Não violenteis a fé de ninguém, nem a do clero, nem a dos laicos, já que vindes semear em campo árido. Ponde a luz em evidência, a fim de que a vejam os que quiserem ver. Mostrai os frutos da árvore e dai a comer aos que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Estes conselhos, como todos os de Allan Kardec, são claros, simples e sobretudo práticos. Cumpre que deles nos recordemos e os aproveitemos oportunamente. O ano de 1862 foi fértil em trabalhos favoráveis à difusão do Espiritismo. No dia 15 de janeiro apareceu a pequenina e excelente brochura de propaganda. O Espiritismo na sua expressão mais simples. O fim desta publicação, diz Allan Kardec, é apresentar, em quadro muito resumido, um histórico do Espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos espíritos, para permitir ser compreendido o seu fim moral e filosófico. Pela clareza e simplicidade do estilo, procuramos pô-lo ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas, para que lhe auxiliem a propagação. Este apelo foi ouvido, porque a pequena brochura se espalhou em profusão, devendo muitos a esse excelente trabalho o terem compreendido o fim e o alcance do Espiritismo. Tendo os nossos predecessores no Espiritismo transmitido a Allan Kardec, por ocasião do Ano Novo, a expressão dos seus sentimentos de gratidão, eis aqui como respondeu o Mestre a esse testemunho de simpatia. Meus caros irmãos e amigos de Leon, a manifestação coletiva que tivestes a bondade de transmitir-me, por ocasião do Ano Novo, produziu-me vivíssima satisfação, provando-me que conservastes de mim uma boa recordação, mas o que me causou maior prazer, nesse ato espontâneo de vossa parte, foi encontrar, entre as numerosas assinaturas que nele figuram, representantes de quase todos os grupos, porque é um sinal da harmonia que reina entre eles. Sou feliz por ver que compreendestes perfeitamente o fim dessa organização, cujos resultados desde já podeis apreciar, porque deve ser agora evidente para vós que uma sociedade única seria quase impossível. Agradeço, meus bons amigos, os votos que fazeis por mim. Eles me são tanto mais agradáveis quanto sei que partem do coração, e são os que Deus atende. Ficai, pois, satisfeitos, porque Ele os ouve todos os dias, proporcionando-me a extraordinária satisfação no estabelecimento de uma nova doutrina, de ver aquela a que me tenho dedicado engrandecer e prosperar, em minha vida, com uma rapidez maravilhosa. Considero um grande favor do céu ser testemunha do bem que ela já produz. Esta certeza, de que recebo diariamente os mais tocantes testemunhos, me paga com usura todos os meus sofrimentos, todas as minhas fadigas. Não peço a Deus senão uma graça, e é a de dar-me a força física necessária para ir até o fim da minha tarefa, que longe se encontra de estar concluída, mas, como quer que suceda, possuirei sempre a maior consolação, pela certeza de que a semente das ideias novas, espalhada agora por toda parte, é imperecível. Mais feliz que muitos outros, que não trabalharam senão para o futuro, é-me permitido contemplar os primeiros frutos. Se alguma coisa lamento, é que a exiguidade dos meus recursos pessoais me não permita pôr em execução os planos que concebi para um avanço ainda mais rápido. Se Deus, porém, em sua sabedoria, entendeu dispor de modo diferente, legarei esses planos aos nossos sucessores, que, sem dúvida, serão mais felizes. A despeito da escassez dos recursos materiais, o movimento que se opera na opinião ultrapassou toda a expectativa.
Crede, meus irmãos, que nisso o vosso exemplo não terá sido sem influência. Recebei, portanto, as nossas felicitações pela maneira por que sabeis compreender e praticar a doutrina. No ponto a que hoje chegaram as coisas, e tendo em vista a marcha do Espiritismo através dos obstáculos semeados em seu caminho, pode dizer-se que as principais dificuldades estão superadas. Ele conquistou o seu lugar e está assente sobre bases que de ora em diante desafiam os esforços dos seus adversários. Perguntam como uma doutrina, que torna feliz e melhor, pode ter inimigos. É natural. O estabelecimento das melhores coisas choca sempre interesses, ao começar. Não tem acontecido assim com todas as invenções e descobertas que têm revolucionado a indústria. As que hoje são consideradas como benefícios, sem as quais não se poderia mais passar, não tiveram inimigos obstinados? Toda lei que reprime um abuso não tem contra si todos os que vivem dos abusos? Como quereríeis que uma doutrina que conduz ao reino da caridade efetiva não fosse combatida por todos os que vivem no egoísmo? E sabeis que são eles numerosos na terra. No começo contaram sepultá-la com a zombaria. Hoje veem que essa arma é impotente e que, sob o fogo dos sarcasmos, ela prosseguiu o seu caminho sem tropeçar. Não acrediteis que se confessem vencidos. Não, o interesse material é tenaz. Reconhecendo que é uma potência com que é necessário de hoje em diante contar, vão dirigir-lhe assaltos mais sérios, mas que só servirão para melhor atestar a fraqueza deles. Uns a atacarão diretamente por palavras e atos, e a perseguirão até na pessoa dos seus adeptos, que eles se esforçarão por desalentar a poder de embaraços, enquanto que outros, secretamente e por caminhos disfarçados, procurarão miná-la surdamente. Ficai prevenidos de que a luta não está terminada. Fui avisado de que eles vão tentar um supremo esforço. Não tenhais, porém, receio. O penhor da vitória está nesta divisa, que é a de todos os verdadeiros espíritas. Fora da caridade não há salvação. Arvorai-a bem alto, porque ela é a cabeça de Medusa para os egoístas. A tática, posta já em prática pelos inimigos dos espíritas, mas que eles vão empregar com novo ardor, é tentar dividi-los criando sistemas divergentes e suscitando entre eles a desconfiança e o ciúme. Não vos deixeis cair no laço, e tende como certo que quem quer que procure um meio, qualquer que seja, para quebrar a boa harmonia, não pode ter boa intenção. É por isso que vos recomendo useis da maior circunspeção na formação dos vossos grupos, não somente para vossa tranquilidade, como no próprio interesse dos vossos labores. A natureza dos trabalhos espíritas exige calma e recolhimento. Ora, não há recolhimento possível se se está preocupado com discussões e com a manifestação de sentimentos malévolos. Não haverá sentimentos malévolos se houver fraternidade. Não pode, porém, haver fraternidade em egoístas, ambiciosos e orgulhosos. Entre orgulhosos, que se suscetibilizam e ofendem por tudo, ambiciosos que se sentirão mortificados se não tiverem a supremacia, egoístas que não pensam senão em si, a cisânia não pode tardar a introduzir-se, e com ela a dissolução. É o que desejariam os nossos inimigos, e é o que eles procuram fazer. Se um grupo quer estar em condições de ordem, de tranquilidade e de estabilidade, é preciso que nele reine o sentimento fraternal. Todo grupo ou sociedade que se formar, sem ter caridade efetiva por base, não tem vitalidade.
enquanto que aqueles que forem fundados de acordo com o verdadeiro espírito da doutrina olhar-se-ão como membros de uma mesma família que, não sendo possível habitarem todos sob o mesmo teto, moram em lugares diferentes. A rivalidade entre eles seria um contrassenso. Ela não poderia existir onde reina a verdadeira caridade, porque a caridade não se pode entender de duas maneiras. Reconhecei, pois, o verdadeiro espírita na prática da caridade por pensamentos, palavras e obras, e persuadivos de quem quer que nutra em sua alma sentimentos de animosidade, de rancor, de ódio, de inveja ou de ciúme, mente a si próprio se tem a pretensão de compreender e praticar o espiritismo. O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como matam os povos e a sociedade em geral. Tudo mereceria citação nestes conselhos, tão justos quão práticos, mas é preciso que nos limitemos, em razão do tempo de que podemos dispor. A pedido dos espíritas de Lyon e de Bordeaux, Allan Kardec fez, em setembro e outubro, uma longa viagem de propaganda semeando por toda parte a boa nova e prodigalizando conselhos, mas somente aos que lhos pediam. O convite feito pelos grupos lioneses estava subscrito por 500 assinaturas. Uma publicação especial deu conta dessa viagem de mais de 6 semanas, durante a qual o mestre presidiu a mais de 50 reuniões em 20 cidades, onde por toda parte foi alvo do mais cordial acolhimento e se sentiu feliz por verificar os imensos progressos do espiritismo. A respeito das viagens de Allan Kardec, como certas influências hostis houvessem espalhado o boato de que eram feitas a expensas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sobre cujo orçamento igualmente ele sacava de antemão todos os seus gastos de correspondência e de manutenção, o mestre rebateu, assim, essa falsidade. Várias pessoas, sobretudo na província, haviam pensado que os gastos com essas viagens corriam por conta da Sociedade de Paris. Vimo-nos forçados a refutar esse erro quando a ocasião se apresentou. Aos que pudessem ainda partilhar dessa opinião, lembramos o que foi dito em outra circunstância, número de junho de 1862, que a sociedade se limita a prover as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse formar um capital, teria de visar o número. É o que não faz, nem quer fazer, pois seu objetivo não é a especulação e o número nada acrescenta à importância de seus trabalhos. Sua influência é toda moral e o caráter de suas reuniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Eis o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela custear semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os necessários às nossas relações com o Espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e por nossas economias, acrescidos do produto de nossas obras, sem o que nos seria impossível acudir a todas as despesas consequentes à obra que empreendemos. Dizemos isto sem vaidade, unicamente em homenagem à verdade e para a edificação dos que imaginam que entesouramos. Revista Espírita, novembro de 1862. Em 1862 Allan Kardec fez também aparecer uma refutação às críticas contra o espiritismo no ponto de vista do materialismo, da ciência e da religião. Em abril de 1864 publicou a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado, e é hoje o Evangelho segundo o Espiritismo.
Aproveitando-se da época das férias, Allan Kardec fez em setembro de 1864 uma viagem a Antuérpia e a Bruxelas, expondo aos espíritas belgas o seu modo de ver acerca dos grupos e sociedades espíritas. Recorda o que já havia dito em Lyon, em 1861. Vale mais, portanto, haver em uma cidade 100 grupos de 10 a 20 adeptos, em que nenhum se arrogue a supremacia sobre os outros, do que uma única sociedade que a todos reunisse. Esse fracionamento em nada pode prejudicar a unidade dos princípios, desde que a bandeira é uma só e que todos se dirigem para um mesmo fim. As sociedades numerosas têm sua razão de ser sob o ponto de vista da propaganda, mas, quanto aos estudos sérios e continuados, é preferível constituírem-se grupos íntimos. No dia 1 de agosto de 1865, Allan Kardec fez aparecer uma nova obra, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos, no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram essa situação. Os admiráveis êxitos do Espiritismo, seu desenvolvimento quase incrível, criaram-lhe inúmeros inimigos e, à proporção que ele se foi engrandecendo, aumentou, também, a tarefa de Allan Kardec. O mestre possuía uma vontade de ferro, um poder de combatividade extraordinários. Era um trabalhador infatigável. De pé, em qualquer estação, desde as 4h30 min, respondia a tudo, as polêmicas veementes dirigidas contra o espiritismo, contra ele próprio, as numerosas correspondências que lhe eram dirigidas. Atendia à direção da Revista Espírita e da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, à organização do espiritismo e ao preparo das suas obras. Esse excesso físico e intelectual esgotou-lhe o organismo, e repetidas vezes os espíritos precisam chamá-lo à ordem, a fim de obrigá-lo a poupar a saúde. Ele, porém, sabe que não deve durar mais que uns 10 anos ainda. Numerosas comunicações o preveniram desse termo e lhe anunciaram mesmo que a sua tarefa não seria concluída senão em nova existência, que sucederia a breve trecho à sua próxima desencarnação. Por isso ele não quer perder ocasião alguma de dar ao Espiritismo tudo o que pode, em força e vitalidade. Em 1867 faz uma curta viagem a Bordeaux, Tours e Orléans. Em seguida põe novamente mãos à obra, para publicar, em janeiro de 1868, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É das mais importantes esta obra, porque constitui, sob o ponto de vista científico, a síntese dos 4 primeiros volumes já publicados. Allan Kardec ocupa-se, em seguida, de um projeto de organização do Espiritismo, por meio do qual espera imprimir mais vigor, mais ação à filosofia de que se fez apóstolo, procurando desenvolver-lhe o lado prático e fazer-lhe produzir seus frutos. O objeto constante das suas preocupações é saber quem o substituirá em sua obra, porque sente que o desenlace está próximo. E a constituição que elabora tem precisamente por fim prover as necessidades futuras da doutrina espírita. Desde os primeiros anos do Espiritismo, Allan Kardec havia comprado, com o produto das suas obras pedagógicas, 2.666 m2 de terreno na Avenida Ségur, atrás dos Inválidos. Tendo essa compra esgotado os seus recursos, ele contraiu com o Crédit Foncier um empréstimo de 50.000 francos para fazer construir nesse terreno 6 pequenas casas, com jardim.
alimentava a doce esperança de recolher-se a uma delas, na Vila Ségor, e torná-la-ia, depois da sua morte, asilo, a que se pudessem recolher na velhice os defensores indigentes do espiritismo. Em 1869 a Sociedade Espírita era reconstituída e tornada Sociedade Anônima, com o capital de 40.000 francos, dividido em 40 ações, para a exploração da livraria, da Revista Espírita e das obras de Allan Kardec. A nova sociedade devia instalar-se no dia 1 de abril, à Rua de Lille, no 7. Allan Kardec, cujo contrato de arrendamento na Passagem Saint-Anne estava quase a terminar, contava retirar-se para a Vila Ségor, a fim de trabalhar mais ativamente nas obras que lhe restava fazer e cujo plano e documentos se achavam já reunidos. Estava, pois, em todos os preparativos de mudança de domicílio, quando a 31 de março a doença de coração que o minava surdamente pôs termo à sua robusta constituição e, como um raio, o arrebatou à afeição dos seus discípulos. Essa perda foi imensa para o Espiritismo, que via desaparecer o seu fundador e mais poderoso propagandista, e lançou em profunda consternação todos os que o haviam conhecido e amado. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, faleceu em Paris, Rua e Passagem Saint-Anne, 59, 2 a circunscrição e Mairie de Labanque, em 31 de março de 1869, com 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Unânimes sentimentos acolheram a dolorosa notícia, e numerosíssima concorrência acompanhou ao Père Lachaise 11 sua derradeira morada, os despojos mortais daquele que fora Allan Kardec, daquele que, através dos tempos, brilhará como um meteoro fulgurante na aurora do Espiritismo. 4 orações foram proferidas à beira do túmulo do Mestre. A primeira, pelo Sr. Levent, em nome da Sociedade Espírita de Paris. A segunda, pelo Sr. Camille Flammarion, que não fez somente um esboço do caráter de Allan Kardec e do papel que cabe aos seus trabalhos no movimento contemporâneo, mas ainda, e sobretudo, um exame da situação das ciências físicas, no ponto de vista do mundo invisível, das forças naturais desconhecidas, da existência da alma e da sua indestrutibilidade. Em seguida, tomou a palavra o Sr. Alexandre Delane, em nome dos espíritas dos centros afastados. E, depois, o Sr. E. Muller, em nome da família e dos seus amigos, dirigiu ao morto querido os últimos adeuses. A senhora Allan Kardec tinha 74 anos por ocasião da morte de seu esposo. Sobreviveu-lhe até 1883, ano em que, a 21 de janeiro, se extinguiu, com 89 anos, sem herdeiros diretos. Erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos, Allan Kardec devia ser uma personagem sempre fria e austera. Não era, entretanto, assim. Esse grave filósofo, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila Ségor. Conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões, sabia adubá-las com o nosso velho sal gaulês em rasgos de causticante e afetuosa bonomia. Gostava de rir com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazer os outros partilharem do seu bom humor. Todos os jornais da época se ocuparam da morte de Allan Kardec e procuraram medir-lhe as consequências. Eis aqui, a título de lembrança, o que a esse respeito escrevia o Sr. Paguesse de Noyes, no Jornal de Paris, de 3 de abril de 1869.
Aquele que por tão longo tempo ocupou o mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec, chamava-se Rivail e morreu na idade de 65 anos. Vimo-lo deitado num simples colchão, no meio da sala das sessões a que há tantos anos ele presidia. Vimo-lo com o semblante calmo como se extinguem aqueles a quem a morte não surpreende e que, tranquilos quanto ao resultado de uma vida honesta e laboriosamente preenchida, imprimem como que um reflexo da pureza de sua alma sobre o corpo que abandonaram. Resignados pela fé em uma vida melhor, e pela convicção da imortalidade da alma, inúmeros discípulos tinham vindo lançar um derradeiro olhar àqueles lábios descorados que, ainda na véspera, lhes falavam a linguagem da terra. Mas eles recebiam já a consolação de além-túmulo. O espírito Allan Kardec veio dizer-lhes quais haviam sido as suas comoções, quais as suas primeiras impressões, quais, dos que o haviam precedido no além-túmulo, tinham vindo ajudar-lhe a alma a desprender-se da matéria. Se o estilo é o homem, aqueles que conheceram Allan Kardec em vida não podem deixar de ficar emocionados pela autenticidade dessa comunicação espírita. A morte de Allan Kardec é notável por uma coincidência estranha. A sociedade fundada por esse grande vulgarizador do espiritismo acabava de desaparecer. Abandonado o local, retirados os móveis, nada mais restava de um passado que devia renascer sobre novas bases. No fim da última sessão, o presidente fizera as suas despedidas. Preenchida a sua missão, retirava-se da luta cotidiana, para se consagrar inteiramente ao estudo da filosofia espiritualista. Outros, mais jovens, intrépidos, deveriam continuar a obra e, fortes por sua virilidade, impor a verdade por sua convicção. Para que referir os detalhes da morte? Que importa o modo por que se partiu o instrumento, e por que consagrar uma linha a esses fragmentos de hora em diante mergulhados no turbilhão imenso das moléculas? Allan Kardec morreu na sua hora própria. Com ele terminou o prólogo de uma religião vivaz, que, irradiando todos os dias, cedo terá iluminado toda a humanidade. Ninguém melhor que ele podia conduzir a bom termo essa obra de propaganda, a qual era necessário sacrificar as longas vigílias que alimentam o espírito, a paciência que educa com o correr do tempo, a abnegação que afronta a estultícia do presente, para não ver senão a irradiação do futuro. Allan Kardec terá, com suas obras, fundado o dogma pressentido pelas mais antigas sociedades. Seu nome, apreciado como o de um homem de bem, está há muito tempo vulgarizado pelos que creem e pelos que receiam. É difícil praticar o bem sem chocar os interesses estabelecidos. O espiritismo destrói muitos abusos, reanima muitas consciências doloridas, dando-lhes a certeza da prova e a consolação do futuro. Os espíritas choram hoje o amigo que os deixa, porque o nosso entendimento, por assim dizer, material, não se pode submeter a essa ideia de transição. Pago, porém, o primeiro tributo a essa inferioridade do nosso organismo, o pensador ergue a cabeça e através desse mundo invisível, que ele sente existir além do túmulo, estende a mão ao amigo, que já não existe, convencido de que o seu espírito nos protege sempre. O presidente da Sociedade Espírita de Paris está morto, mas o número de adeptos cresce todos os dias, e os corajosos, os quais pelo respeito ao mestre se deixavam ficar no segundo plano, não hesitarão em se evidenciarem, por bem da grande causa. Esta morte, que o vulgo deixará passar indiferente, não deixa de ser, por isso, um grande fato para a humanidade.
Não é mais o sepulcro de um homem, é a pedra tumular enchendo esse imenso vácuo que o materialismo cavara aos nossos pés e sobre o qual o espiritismo esparge as flores da esperança. Um ponto sobre o qual não atraí a vossa atenção, mas que devo assinalar, é a caridade verdadeiramente cristã de Allan Kardec. Dele se pode dizer que a mão esquerda ignorou sempre o bem que fazia a direita, e que esta ainda menos conheceu os botes que a outra atiravam àqueles para quem o reconhecimento é um fardo excessivamente pesado. Cartas anônimas, insultos, traições, difamações sistemáticas, nada foi poupado a esse intrépido lutador, a essa alma grande e varonil que penetrou integralmente na imortalidade. O despojo mortal de Allan Kardec repousa no Père Lachaise, em Paris, sob modesta lápide erigida pela piedade dos seus discípulos. É aí que se reúnem todos os anos, desde 1869, os adeptos que têm guardado fidelidade à memória do Mestre e conservam preciosamente no coração o culto da saudade. E já que um sentimento análogo nos reúne hoje, repitamos bem alto: minhas senhoras, meus senhores. Honra, honra e glória a Allan Kardec. 13 Henri Salce.